Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri. Bom dia, Regina Bittar. Bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade. Começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E julho acelerado, mês de férias, mês de segundo semestre, é o primeiro mês, 17/7/2024, e a gente começa mais uma edição. É isso mesmo, e hoje nessa super quarta Show da Manhã, vamos refletir, ou melhor, escutar o coração. Porque muitas vezes a gente vive com o ruído de todos os problemas, de todas as distrações, e não entendemos o equilíbrio que temos que buscar para ter uma vida plena. E o equilíbrio entre corpo, espírito e mente é o que faz a diferença, porque o coração fala, você não escuta, e a mente mente, e o espírito desorienta. Então, como equilibrar para que a gente possa ter uma saúde e uma vida plena? E, aliás, o que é uma vida plena? Então, tudo isso no Show da Manhã de hoje, para a gente refletir, para a gente poder se descobrir, autoconhecer e, ao mesmo tempo, autorrealizar. Tudo isso hoje com a participação especial do meu querido professor Fael, o retorno da filósofa Xoxim Karina Duarte, na super quarta Show da Manhã. Então fique conectado, porque a gente já vai começar dando bom dia para essa região maravilhosa que faz com que Goiás seja o Brasil que dá certo, onde a gente tem uma audiência maravilhosa que faz com que a Jovem Pan seja referência e preferência. É isso mesmo. E o Show da Manhã, a queridíssima coqueluche de quem está na audiência. Estou falando dessa região que é a Centro-Sul. Jovem Pan Centro-Sul 105.7. Bom dia, nossos queridos ativistas Alessandra, Sérgio e Mayra, que conecta toda essa região agora. A Jovem Pan Centro-Sul, 4 anos conectadíssima com vocês, e eu quero agradecer muito, porque ontem tive acesso a uma pesquisa do mercado imobiliário de Caldas Novas e região, onde na pesquisa traz a influência da rádio Jovem Pan em toda essa região como referência e destaque. Então quero agradecer a audiência, agradecer os nossos ativistas e que continuem conectados. Por isso, um super bom dia especial para essa região do agro, dos negócios, dos serviços, da inovação e tecnologia, da educação com a Faculdade Integra e do turismo quântico e termal. É isso mesmo, Rio Quente e Caldas Novas, no mês de julho, mais de 40 voos extra para o destino das águas quentes vindo de todas as partes do planeta. Então, muito bom dia a todos vocês. E virando a página, eu vou para a região metropolitana de Goiânia, Jovem Pan Goiânia 106.7. 20 anos conectadíssima, trazendo toda essa energia, toda essa alegria, uma programação maravilhosa da nossa plataforma, que é a melhor plataforma do Brasil, a melhor rádio do Brasil, e é aqui que a gente tem o Estúdio Marelli, o ambiente motiva com o Show da Manhã. Então, muito bom dia a nossos ativistas, bom dia quem está no YouTube, no Facebook e no Twitter, que também é Jovem Pan e líder na web. Dizendo isso, vamos lá. Bom dia e seja muito bem-vinda, Karina Xoxim Duarte. Bom dia a todos aqui no Estúdio Marelli, bom dia, audiência qualificadíssima, muitas saudades de vocês. Eu queria trazer uma reflexão aqui, que eu estava assistindo escutando, na verdade, um áudio sobre atrapalho e atalho. Muitas vezes nas relações a gente aceita pessoas que são mais um atrapalho na nossa vida do que um atalho. Ou às vezes nós somos o atrapalho na vida do outro ao invés do atalho. Então, apesar de não sermos responsáveis pela emoção dos outros,
nós também não podemos tratar os outros como lixeiras das nossas tralhas emocionais. Então vamos viver esse dia com que a gente possa ser cada vez mais atalho na vida dos outros e vice-versa. Bom dia. Muito bem, a palavra tem poder e aqui nós agora somos especialistas em analisar palavras e traduzir de uma forma mais holística para toda a nossa audiência. E eu vou dar bom dia para ele, meu querido professor Fael, o nosso professor de educação emocional e mental, terapeuta, palestrante e ativista da felicidade. Muito bom dia. Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia, Karina, bom dia, audiência ultraplanetária da Jovem Pan. E realmente muito ajuda quem não atrapalha, né? Muitas vezes a gente ajuda muito só por não atrapalhar e às vezes a gente pode ajudar simplesmente tendo atenção com as pessoas, porque hoje as pessoas estão carentes dessa atenção porque muitas vezes não recebem. Já parou para perceber que normalmente a gente pergunta para a pessoa, tudo bem? Mas nem espera a resposta, nem percebe a resposta? Então vamos ajudar mais do que atrapalhar e vamos estar presentes de fato em cada momento. É muito importante, muito interessante a gente refletir sobre isso. Eu vou pegar o gancho do atalho e do atrapalho e mais o tudo bem, porque a gente vai ficando sem perceber, sendo robotizado e ao mesmo tempo padronizado até na forma de se cumprimentar ou na forma de buscar soluções que muitas vezes está em um ponto e a gente procura em outro. Eu tenho tido muita informação e tenho uma sensibilidade de perceber que nós estamos vivendo num momento que, se a gente não abrir todas as portas, não só mais a mente, não só mais os ouvidos, os olhos, tá? Porque ontem eu escutei uma frase maravilhosa, que a gente tem 3 ouvidos. Nós temos o ouvido direito, o ouvido esquerdo e o ouvido do coração. Só que a gente não percebe, a gente não dá espaço para a escuta ativa do coração. Porque ela tem que ter uma sensibilidade ou uma atenção, como você acabou de dizer. E o problema do atalho e o atrapalho é porque muitas vezes a gente já chega querendo atropelar processos, em todas as circunstâncias, porque essa necessidade da gente ter razão em tudo e da gente ser feliz a qualquer preço, muitas vezes a gente tem uma pressa acelerada para curar nossas feridas internas ou os nossos vazios internos, e muitas vezes a gente não tem o tempo necessário para refletir sobre as causas dos problemas. Então a gente quer sair do problema a qualquer custo, nem que isso seja para buscar uma solução que às vezes é um atrapalho e não um atalho. E o tema da atenção, parece que a gente é obrigado a estar o tempo todo bem. Bom dia, tudo bem? Então é uma expressão que ela acabou sendo uma expressão impositiva e não uma expressão interrogativa ou reflexiva. Porque o como vai você, ou como você está, era menos impositivo do que está tudo bem? E se você falar, você quer ouvir a verdade? E aí como é que a gente faz? Professor Fael, como você sabe que a palavra tem poder, a expressão tem poder e o coração fala, mas a mente mente, porque o ruído é gigantesco, qual é a sua percepção sobre isso? É muito interessante quando você fala a questão da pergunta tudo bem, porque é uma birra que eu tenho nos cursos e palestras, eu sempre falo sobre isso, é que nunca está tudo bem, sempre tem algum detalhe. Então quando a gente fala tudo bem, talvez é porque a pessoa está se motivando, ela está se automotivando para poder realmente ficar o melhor possível, mas no fundo é uma mentira. Eu acho interessante que tem um idioma, se não me engano, é no espanhol ou no italiano, que perguntam como vai? Não quer saber se você vai bem, como vai a vida, como vão as coisas. Aí sim faz sentido de dizer que está tudo certo, como a gente costuma dizer aqui, ou que tudo bem, mas não no sentido de que está tudo realmente bem, mas é porque eu quero que fique. Agora, o mais importante nessa expressão é que a gente possa pelo menos ter a atenção ao que a gente está falando, para não virar um processo apenas de auto-engano ou um processo de motivação vazia, mas que seja realmente algo do coração, uma escuta do coração e uma fala do coração, e para que
ouça o que a pessoa quer dizer, ao mesmo tempo em que eu olho para ela e perceba, será que realmente está bem ou ela está só falando isso por protocolo? É muito legal, no espanhol que tem como lhe va ou como estás, né? Mas não tem a imposição de todo bem, ou seja, como a gente fala no tudo bem. E é interessante isso que você acaba de dizer, e aí eu quero saber a percepção da Karina, porque muitas vezes a gente tem muita pressa na cura das coisas e a gente não reflete o suficiente para saber o porquê e a causa das coisas. Percepção para você, Karina. Eu quero trazer um exemplo interessante. Numa empresa eu fiz um treinamento sobre emoções, sobre comunicação não violenta, até uma coisa que parece proibido, não posso ter emoção na empresa, né? E somos seres racionais e emocionais e estamos vivendo relações superficiais e falsas porque não estamos nos expressando. Mas entenda, os comportamentos vão refletir nas minhas emoções. Se eu não falo como eu estou me sentindo e eu estou com raiva, eu estou chateada, com certeza eu vou ter comportamentos ruins com aquela pessoa, apesar de não falar das emoções. E aí uma gerente, ela me chamou, falou, lembra que você falou que eu tinha que falar com as emoções? Então, eu estou com medo, eu vou dar esse treinamento, eu estou insegura, eu não sei se eu consigo. E aí eu virei para ela e falei assim, você consegue. Sabe por quê? Porque você é a pessoa responsável pelo maior faturamento dessa empresa dos últimos tempos. E nós mulheres fazemos muito isso com a síndrome da impostora, da gente se sentir insegura quando a gente já está com toda a experiência e o expertise. Então, eu acredito que é muito importante a gente ter essa vulnerabilidade, mesmo tendo experiência na vida, de poder um dia falar, eu estou com medo. E de ter uma outra pessoa do outro lado e falar, tudo bem ter medo, eu estou te ouvindo. E ao mesmo tempo eu estou te mostrando um outro lado, que você consegue, que é possível. Eu acho que isso faz muita diferença nas relações. É muito legal, vou trazer uma reflexão. Quem não assistiu, assista. Segunda temporada de Um Novo Ser ou Um Novo Eu, que é uma nova mulher, porque em inglês é Another Self, da Núria, que está na Netflix. A Núria é uma roteirista, e a primeira jornada foi um sucesso e a segunda mais ainda. E tudo se passa dentro de um ambiente de constelação, porque era inspirado na constelação, e nessa segunda jornada eles retratam o ambiente da constelação de uma forma mais explícita, mais evidente na vida de cada um. E o grande constelador, o personagem, para não dar spoiler, você assistir, de repente uma das suas seguidoras tem uma decepção porque ele tem um problema que ela nunca imaginou que ele tivesse. E aí ela provoca, dizendo, você não fala que tem que primeiro limpar a sua água para depois limpar a água do próximo? E aquilo parece que desmancha toda a credibilidade do que ele impunha em seu ofício e sua expertise em constelação. E ele fala, não, mas a gente também se equivoca, a gente também erra e a gente também tem medo. Então essa história do medo, que muitas vezes está muito mais associada ao feminino, como você colocou, da síndrome de impostora, ela está na essência do ser humano. E uma coisa que às vezes a gente não presta atenção, porque a gente especializou em julgar processos, antes de analisar processos, é a importância que tem o parto. Porque dependendo do acolhimento de quando você chega, isso vai marcar toda a sua trajetória de vida. E as pessoas esquecem que o coração é o primeiro órgão a ser formado num ser humano em gestação. E o coração é o último a se desligar quando você sai daqui. E tem uma frase poética muito linda, que eu vou carregá-la para sempre, que o coração veio da alma do mundo. E é para lá que ele vai voltar. Então a gente não percebeu ainda a essência dessa jornada, e às vezes a fragilidade, ela está relacionada com como começou a sua jornada.
Às vezes tem alguém que a mãe morreu no parto, vai marcar uma série de fatores e feridas durante toda a sua jornada, seja de carência, seja de sentimento de não estar no lugar certo, seja de uma... E aí as pessoas não têm tempo necessário para refletir sobre como se cura, porque não sabe a causa. E a gente tem pressa e sai atropelando e atrapalhando todos os processos, inclusive da gente mesmo. Então, quando a gente fala que vamos buscar o equilíbrio de mente, corpo e espírito, você que tem uma base dentro da escola apostólica, católica, romana, que é a escola universal, né? Porque as pessoas esquecem que católica é universal, como você poderia passar para a nossa audiência, professor Fael, já que você trabalha com essa, vamos dizer assim, reeducação mental, ou seja, uma busca de um equilíbrio emocional, e o emocional as pessoas acham que é só cuidar da mente, e não é. Tem que ter uma santíssima trindade, porque o corpo e o espírito te influencia na mesma proporção do que a mente. 3 minutos para você. Eu acho muito interessante do que você falou, porque as pessoas tendem ao exagero para um lado ou para outro. Ou elas vão cuidar demais da mente, ou vão cuidar demais das emoções, ou vão cuidar demais do corpo, ou vão cuidar demais do espiritual, e acabam negligenciando as outras partes, enquanto cuidar de tudo isso é o centro do resultado. Quando você começa a cuidar de uma área, você tem início do seu processo. Depois, qual é o seu caminho? É cuidar das outras. Onde você começa? Por onde você começa? Por onde você quiser. Se quiser começar pela mente, ok. Se quiser começar pelas emoções, ok. Pelo espiritual, pelo corpo, tanto faz. O importante é começar e depois você vai passar para as outras áreas que também precisam ser atendidas. Todas elas vão precisar ser atendidas. E aí eu pego o início da sua fala, Marcos, quando você apresenta essa posição do constelador que é questionado por ter problemas. E eu acho muito interessante as pessoas hoje perceberem que todo mundo tem problemas. Todo mundo tem algum tipo de desafio, que é um desafio amor, conforme você costuma falar, Marcos, que é a hora da gente amar a vida e cuidar das coisas para poder resolver o que precisa ser resolvido, mas todo mundo tem os seus desafios, todo mundo tem as suas falhas, e eu acho muito legal essa exposição da vulnerabilidade hoje em dia. Eu lembro que eu ia ministrar cursos em escolas de coaching, Karina, e eu chegava lá e a primeira coisa que eu fazia era quebrar o padrão, porque na maioria das escolas, o professor, o treinador, ele se colocava como super-herói, tanto que depois foi questionado. A pessoa está lá ensinando prosperidade, mas não tem prosperidade, e eu já chegava lá quebrando, eu chegava lá mostrando a minha vulnerabilidade, e isso gera empatia, porque a pessoa olha e pensa, ele também passa por desafios, ele também me entende, e aí a gente vai corrigindo as coisas que precisam ser corrigidas em todas as áreas. Agora, no gancho espiritual que você colocou, Marcos, eu acho muito legal quando nós pegamos aquela frase bíblica, tudo posso naquele que me fortalece. Na PNL, a gente chama isso de nível espiritual ou sistêmico, que é o topo da pirâmide dos níveis neurológicos. Tudo que vem de cima é mais intenso do que o que vem de baixo, no quesito níveis neurológicos. Então, quando você tem um apego muito intenso com aquele que te fortalece, com aquilo que te fortalece, seja Deus, seja sua mente, seja sua família, seja o que for, você tem mais capacidade, mais poder para resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Muito legal, vou chamar um anjo acelerador e quero saber a percepção da Karina. E vou trazer não vou deixar para o segundo bloco para trazer a reflexão do Cury, porque o Cury parece que adivinha quando a gente vai tratar dos temas aqui no Show da Manhã. Então, você sabe que educação é um trampolim para uma nova cultura cidadã, e é por isso que você tem que se qualificar. Você tem que buscar se graduar e estar no lugar certo para continuar a sua história. É por isso que você tem que estar na Faculdade Integra. É do grupo Unifazam, uma faculdade que está na região Centro-Sul, em Caldas Novas, e atende todo o Brasil. Um campus universitário maravilhoso. E tem vários cursos de graduação com mestres, professores e doutores. Tudo para você ser um profissional de sucesso e mais, um ser completo para essa nova etapa da humanidade. Então, continue a sua história no lugar certo. www.faculdadeintegra.edu.br e seja
esse novo cidadão ou cidadã para essa nova etapa da humanidade. Vamos lá, Karina Xoxin Duarte. Então, como buscar esse equilíbrio? Como é que faz dentro de uma jornada que muitas vezes as pessoas estão distraídas ou estão inseguras ou com medo ou querendo só sucesso? É muito verdade o que o Fael falou. Muitas vezes a gente foca em um ou outro, né? E a gente não consegue harmonizar corpo, mente e espírito. De tempos em tempos, eu vou num spa em Brasília, eu estava nele, para eu fazer essa harmonização, corpo, mente e espírito. E percebi como eu estava muito na mente, e por mais que trabalhasse o espírito, acho que o estilo de vida que a gente está vivendo, a correria, as pressões, é muito importante a gente ter esses momentos que a gente reconecta com a natureza, reconecta com o nosso corpo, com nós mesmos, com a nossa espiritualidade, melhora a nossa alimentação, descansa, para, e aí você se sente inteiro. Você não se sente parte. Eu não sou só minha mente, eu sou meu corpo. Eu aprecio toda a vida. Eu tenho essa visão estratégica, né, maior da vida e de como apreciar ela e não focar muito assim só nos problemas, nos erros, nas dificuldades. Então, o que eu trouxe de aprendizado? Que a gente deve colocar isso na nossa rotina diária, porque a nossa vida é a nossa rotina. Não é o objetivo e a meta que eu vou alcançar. Aquilo ali é efêmero, ele passa e logo a gente quer outro desejo, tem outro desejo. Então, como colocar isso na nossa rotina? Momentos de autocuidado, momentos onde a gente possa trabalhar corpo, mente e espírito, para que a gente possa estar bem, para conseguir estar melhor ainda para as outras pessoas. É muito legal isso, porque as pessoas devem ficar perguntando por que vocês fazem um programa como esse, sendo que tem tanta coisa acontecendo no mundo, tanta notícia, se a bala foi direcionada, não foi direcionada, se aquilo foi para ganhar eleição, não foi para ganhar eleição. E ontem eu fiz um desabafo num programa com o professor Carlos André e com o escritor e empreendedor Geraldo Rocha, na abertura do programa, porque muitas vezes as pessoas se transformaram em professores de Deus. Todo mundo quer ter certeza de tudo. E às vezes a gente escuta comentários, por que o Show da Manhã fala isso, por que o Show da Manhã fala aquilo. E eu falei, é porque eu sou um verdadeiro idiota. Então eu assumo a minha idiotice. Aí as pessoas assustam. Porque idiota, na origem da palavra, lá atrás, no grego, eram as pessoas que eram consideradas subversivas ao sistema, que não aceitavam a imposição do sistema. E não é esse tom pejorativo que as pessoas transformaram essa palavra. Então eu acredito que quanto mais idiotas estiverem no mundo, mais a gente pode tentar buscar um equilíbrio ou buscar um outro ângulo de entender os processos, de enxergar as coisas e poder tentar buscar uma harmonia entre tudo isso que está aí e aquilo que está dentro da gente. Então a provocação final desse primeiro bloco é porque com tanta informação, com tanta distração, com tanta tecnologia que hoje está debaixo de um guarda-chuva chamado inteligência artificial, e parece que por ter inteligência artificial tudo tem que ser artificial, ou temos que ter artificialidade em tudo. E a gente esquece que esse equilíbrio que nós estamos tratando dele aqui é uma forma de resgatar a inteligência emocional. Inteligência emocional não é porque é só mente, é o equilíbrio entre corpo, espírito e mente, para a gente ter uma totalidade do processo. Então, a provocação para a gente finalizar esse bloco, como ter inteligência emocional em tempo de inteligência e comportamento artificial. Porque mais do que inteligência artificial, nós estamos vivendo uma sociedade de comportamento artificial. Então, 1 minuto para você, Fael, percepção de tudo isso. No segundo bloco a gente aprofunda. A percepção principal é da importância que tem de nós nos entendermos, nos conhecermos, percebemos a nossa idiotice, percebemos as nossas qualidades, né? Só nós, só você sabe qual é a dor e a delícia de ser você, só eu sei qual é a dor e a delícia de ser eu. E a partir daí nós vamos
criando o nosso ponto de vista e a nossa compreensão. Aliás, essa expressão ponto de vista, ela faz todo sentido. Ontem eu estava assistindo um daqueles vários programas que mostram pessoas com obesidade mórbida procurando um tratamento para poder emagrecer. Eu estava vendo a mulher com aquela obesidade e com todo o sofrimento eu virei para a esposa e falei, a minha vida é ótima. E eu estou falando isso por quê? Porque eu uso cadeira de rodas, eu tenho os problemas de saúde e mesmo assim eu tive a capacidade de olhar e falar que a minha vida é ótima. Por quê? Pelo ponto de vista que você tem, que você alimenta, você vai dar mais valor ou menos valor na sua vida. Muito bem, para você, Karina Xuxinha. É importante a gente entender que cada um funciona de um jeito, cada um se organiza de um jeito. E você tem que conhecer, a pessoa que você mais tem que estudar na sua vida é você mesmo, para você conseguir se relacionar bem com o mundo, com as outras pessoas, mas principalmente com você. E também respeitar que o outro é diferente de você e que o outro funciona e se organiza de uma outra forma. Para que a gente possa sair dessa artificialidade do tudo bem, de só importa o que eu acho, e para que a gente possa ser realmente humano nessa era que a gente vive de tecnologia, onde parece que está fora de moda a gente sentir, falar sobre os nossos sentimentos e trazer humanidade nas relações. Muito bem, já que conteúdo é seu maior patrimônio, estou aqui com duas excelências em conteúdo, você tem que entrar para o mundo das plataformas. Conheça a Gask e promova experiências exclusivas para seus seguidores e clientes e monetize exponencialmente em todos os canais. Gask, é só acessar www.gask.tv e você entra para o seleto mundo dos que fazem a diferença nas plataformas que atinge toda essa nova etapa da humanidade. Para fechar então o bloco, a gente trouxe aqui para você uma abertura do tema que a gente quer discutir a partir do segundo bloco mais em profundidade, que é essa busca de como ter inteligência emocional em tempo de artificialidade. Inteligência artificial é uma ferramenta que veio para acelerar processos que pode facilitar a sua vida. Mas se você ficar na artificialidade, ela vai complicar. E muitas vezes as pessoas não sabem o que está por trás das coisas. Então sempre você deveria olhar o que está por trás das coisas. Então quando resolvem instituir a religião como um fator de orientação da humanidade, o que estava por trás daquilo? Porque até então não tinha questionamento sobre religiosidade até aparecer o Mestre Jesus. Não tiveram esse mesmo comportamento com o Gautama quando ele se transformou em Buda. Não tiveram esse mesmo comportamento depois com Maomé. Mas por quê? O que estava por trás naquele momento? A força de um grande império. E tinha a fragilidade e o medo de ser destruído através do pensamento e um novo comportamento da humanidade daquela região. Então a gente tem muito mais poder do que a gente imagina, e isso está demonstrado em toda a jornada da história. Tudo que subiu, desceu. Tudo que foi império, ruiu. Então está na hora da gente parar e observar quem somos nós, o que estamos fazendo aqui e como queremos construir. Porque o que a gente vive hoje são relações que às vezes você acha que é o topo da sua vida e quando ela desmonta você fica mais perdido que segue em tiroteio. Você às vezes tem uma carreira maravilhosa e quando você chega lá você fala, mas é isso aqui? E entra numa depressão profunda. Você queria ter todo o dinheiro do mundo e quando tem o maior vazio do mundo. Essas são as experiências que estão aí diante dos nossos olhos e a gente não quer enxergar. Por que tem guerra? Por que os países mais desenvolvidos têm os mesmos processos, ou até piores do que os países menos desenvolvidos? Por que a Finlândia, que é referência em educação, tem um alto número de suicídio e autoextermínio? Mas a gente não tem tempo para refletir e pensar.
Então o Show da Manhã traz esse momento para você refletir junto com a gente. Eu vou para um break dos Anjos Aceleradores e eu fecho esse bloco com a Demi, que agora eu tenho o apoio aqui que todas as vezes que você quiser comprar um imóvel, você tem que consultar a cartilha da Demi. Porque aqui traz tudo para você não se equivocar e investir com segurança e garantir o seu patrimônio. Então, a ADEME qualifica, a ADEME cuida e a ADEME orienta. Aliás, a ADEME te ensina. Como comprar um imóvel na planta? O que você tem a observar? A cartilha responde. É possível comprar apartamento na planta de cooperativas? A cartilha responde. Qual é a legislação? Você tem na cartilha. Então, a ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, já que o mercado é referência no Brasil, você tem que ter o melhor guia de compras de imóvel e tudo isso a ADEME te garante. Vamos para um pam 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 e a gente já volta com Show da Manhã no tempo de inteligência artificial, como ter inteligência emocional. Toca aí, Psicom. Show da Manhã, Jovem Pan, primeiríssima rádio revista. Hoje, quarta-feira, miércoles em espanhol, super quarta. E hoje, para quem é apaixonado em futebol, tem um clássico em Goiânia. O estado de Goiás todo deveria estar atento. Palmeiras e Atlético, ou Atlético e Palmeiras, já que o jogo é em casa. Então, é um clássico do futebol brasileiro aqui no estádio Antônio Ascioli. Vamos ver o que vai dar. Eu prometi, então, em cima do que o Fael falou no primeiro bloco, o que a Karina falou no primeiro bloco, eu falo que o Cury parece que ele tem uma lanterna mágica para poder trazer as reflexões. Porque o Cury é o psiquiatra mais lido no planeta e ele tem aí uma influência muito grande em vários segmentos. E olha como as coisas são. Desejos não resistem ao calor das perdas. Sonhos criam raízes nas dificuldades. Até os psicopatas têm desejos de mudanças. Mas só os que sonham transformam sua realidade. Então há mais mistério em desejos e sonhos do que se imagina. Nossa van psicologia. Desejos são intenções superficiais. Sonhos são projetos de vida. Então ser idiota, como nós falamos aqui, é sonhar. Ser idiota é você resistir e não negociar o seu principal patrimônio, que é, na verdade, o seu próprio sonho. Então, dizendo isso, reflita enquanto eu dou bom dia para o meu ativista que acaba de chegar, Rosenval Ferreira. Muito bom dia. Muito bom dia, Marcos Vinícius, essa bancada tão eclética quanto qualificada. Eu peguei uma frase sua aí, final, interessante, e que sugere uma reflexão que leva a um pouco de tristeza na sua essência, mas de esperança. Afirma-se com muita razão que se nós tivéssemos um mundo em paz, a economia de muitas nações entraria em colapso, porque são trilhões de dólares que são investidos em armamento para destruir quem quer que seja. Então muitos países não resistiriam a uma paz, tanto que o mundo não consegue ficar em paz, tem que ter algum lugar fazendo guerra ou tendo o espectro da guerra. E que esses trilhões de dólares, se fossem investidos para o bem da humanidade, resolveriam muito rapidamente quase todos os nossos problemas que são de carência no mundo. Então veja bem o quanto nós estamos assim canalizando energia para o lugar errado, a economia para o lugar errado, e podíamos resolver o problema do mundo se assim quiséssemos viver em paz, né? Muito bem, eu quero corrigir uma informação que eu tenho Palmeiras na cabeça e no coração, e eu falei que era Atlético e Palmeiras, mas é Atlético e Vasco da Gama. É um clássico mais interessante ainda, porque o Vasco vem recuperando e o Atlético precisa recuperar. Então, Atlético e Vasco hoje no Ascioli.
Desculpa por ser palmeirense, eu estou entusiasmado. Mas vamos lá. Vou pegar isso que você falou agora, Rosenbaum, e é muito interessante quando a gente associa, por exemplo, tem uma palavrinha que chama saga. Saga, o que é saga? Então, saga é você buscar tudo aquilo que você sonha. O cara tem saga disso, ou você tem um sentimento que você tem que conquistar. E esse discurso de combater os investimentos armamentícios, tem um cara que foi o mais corajoso, o mais idiota do planeta, mais idiota que nós que somos idiotas, ativistas da felicidade, que é o Carl Sagan, que ele vem batendo nessa tecla, e como americano ele acha inadmissível que se invista tanto em guerra e não se invista na paz da humanidade. E olha que ele é um cara que é referência global. E ele te dá os números exatos e como se faz a tradução desses números para poder a gente buscar o que nós estamos falando hoje aqui, de ter uma inteligência emocional, para a gente ter, de verdade, uma sociedade com o tema do relacional. Porque todo mundo fala em relacionamento, mas os relacionamentos são pautados em discórdias. Todas as vezes que se apresenta um problema, ou uma dificuldade, ou um não entendimento, o relacionamento é a parte mais frágil dessa discussão. Porque os dois polos do eu e eu querem ter razão em tudo. E o equilíbrio, às vezes, seria a melhor forma. Ele não é alcançado porque nós vivemos dentro de uma artificialidade do sentimento. Então, quando a gente fala em inteligência emocional versus a artificialidade que hoje está representada equivocadamente por inteligência artificial, que é uma ferramenta de evolução e não um comportamento humano, olha a percepção da diferença. Porque senão todos os automóveis seriam máquinas de guerra. Porque nós não temos um comportamento de direção ou de mobilidade. O nosso palestrante da felicidade que veio aqui no programa, Salomão, o Pedrinho Salomão, ele trouxe uma tese muito interessante de que essa pressa que a gente tem atropela os processos. Então, é o verdadeiro atrapalho no atalho, ou atalho no atrapalho, e a pressa de curar as feridas, muitas vezes a gente causa mais doenças. Então, o que é inteligência emocional, então, Fael? 2 minutos. Bom, vamos pegar a palavra inteligência como o principal foco e o principal ponto de orientação para nós, que seria então cuidar das emoções com inteligência, porque, por exemplo, tentar resolver tudo com muita rapidez e sem sabedoria é uma idiotice, só com idiotice negativa, não é idiotice positiva que nós estamos falando aqui no programa, usando essa palavra com com viés positivo. Então, cuidar das emoções com inteligência, sabendo qual emoção eu vou alimentar, ao mesmo tempo sabendo que eu não preciso forçar e nem devo, porque não adianta forçar nenhuma das emoções. Até porque, se você exceder na quantidade de qualquer emoção, seja ela positiva ou limitante, vai ser ruim, porque todo excesso faz mal. Excesso de amor faz mal, excesso de alegria faz mal. Por exemplo, a pessoa que tem a alegria no ponto certo é maravilhosa. Aquela que é excessivamente alegre, ela se torna difícil de conviver. Se torna uma pessoa chata, uma pessoa, às vezes, que não tem um limite, chega a ser debochada em alguns momentos. Então, cuidar de tudo isso com inteligência, com a velocidade adequada. Não adianta ter pressa em excesso, sabendo que tudo tem o seu tempo, sabendo que muitas vezes a gente precisa esperar. O que nós precisamos fazer o tempo todo é plantar. Plantar aquilo que você quer colher. Se você não planta, se você não joga boas sementes, as ervas daninhas vão surgir. As ervas daninhas vão surgir porque essas sementes ou essas mudas surgem naturalmente. Agora, se você vai plantando as coisas boas, logo elas vão brotar e vão sufocar as ervas daninhas.
O que você precisa, então, é plantar os sentimentos bons e ir retirando os sentimentos incômodos. Fael, é possível tirar os sentimentos ruins? É. Fael, por que eu não consigo? Porque não aprendeu. Porque não aprendeu, não praticou, às vezes também nem acredita, então não vai nem procurar as ferramentas. Logo, o que eu digo para você? Procure ferramentas para fazer isso, aprenda e pratique. Vamos lá, Rosenval, 2 minutos. Como ter inteligência emocional em tempo de inteligência artificial? Marcos, às vezes aprendendo coisas simples. Eu peguei um mote seu, as pessoas da agência, você sabe o que é uma agência de publicidade, você trabalha com egos, com tempo, com pouco tempo para fazer as coisas, aquela coisa toda. Aí o pessoal sempre ligava para mim e eu entrava naquela vibe, né? Agora eles ligam para mim e falam, não, tá tudo certo. Tá tudo certo. E eu tenho falado, tá tudo certo, vai resolver. Aí esses dias a menina perguntou, você tá com alguma doença, algum problema? Você tá doente? Eu falei, não, porque tudo que fala para você agora, você fala que tá tudo certo. E antes você ficava muito exacerbado. Eu tô dizendo isso porque você tem essa coisa de falar assim, é irritante, né? Se ligar para ele, né? E ele fala, não, tá tudo certo, Rosenval. Então eu acho que com essa uma coisa simples que eu tô dizendo aqui, você pensar que no final vai dar tudo certo. É uma forma, eu estou dizendo uma fórmula muito simples, simplória, de dizer, no final, acaba tudo dando certo. Se você tiver a alma limpa, se você tiver como foco o trabalho, você não estiver fazendo mal, você estiver fazendo a sua parte, é só você perceber que isso dá certo. Porque eu acho que mais de 90% daquilo que a gente teme não vai acontecer. Não é? É aquilo que não acontece, às vezes a gente vive com isso, pensando que vai acontecer. Mas você fazendo o que é correto, o que é qualificado, não prejudicando ninguém, me parece óbvio. Pode olhar ao seu redor que a coisa vai funcionar. Isso se trata de inteligência emocional, se é para dar uma fórmula um pouquinho mais simples e efetiva de funcionar. Que eu aprendi aqui no seu programa e aprendi com você, não é? Aprendo com o Fael, aprendo com a Karina Xoxin, aprenda com pessoas, né? Que sabem, que têm inteligência emocional, foque em alguém e pergunte como é que você faz isso e aquilo, não é? Muito bem para você, Karina Xoxin. Como é que é essa artificialidade comportamental, relacional? Você trouxe um exemplo, inclusive, no início do programa, sobre o comportamento falso dentro das empresas, muitas vezes por temor de se expor, muitas vezes por não querer arriscar, né? E ao mesmo tempo todos querendo vivenciar uma inteligência emocional. 2 minutos para você. Primeiro, acho que é muito importante a gente falar que nós precisamos aceitar as nossas emoções. Porque parece que é errado eu sentir raiva, medo, eu estar frustrado. E não, somos seres emocionais. Eu não vou abafar isso. É claro que a inteligência vem a partir do que eu sinto. Como que eu vou lidar com isso? Que comportamento que eu vou ter? Aí eu vou usar a inteligência, que a inteligência vem do latim, intellegere, entre as opções, eu vou escolher a melhor. E aí que entra dentro da tecnologia um estilo de vida muito mais acelerado que a gente está vivendo, com mudanças rápidas, e eu conseguir lidar com tudo isso. Se eu não como bem, se eu não durmo bem, se eu não pratico atividade física, se eu não tenho equilíbrio, mente, corpo, espírito, não adianta eu achar que eu vou ter sabedoria para eu poder, diante de um desafio, eu ter paciência com o outro, eu vou escutar o outro, eu vou conseguir refletir e tomar decisões assertivas. Isso não vai acontecer. Então eu vejo que a inteligência emocional está muito relacionada com você ter autocuidado na sua vida, com você assumir responsabilidade por aquilo que você sente, porque o que você sente é seu. Mesmo que o outro provoque através de um gatilho, você é responsável pelas suas emoções e você é responsável pelos comportamentos que você tem a partir delas. Então, vejo pessoas, e todos nós em algum momento, infantilizadas, porque a gente não é adulto. Adulto sabe lidar com as emoções, a criança não, ela sente e faz o que vier na cabeça dela. Muitas vezes estamos infantilizados e não estamos sabendo lidar com as nossas emoções. E tá tudo certo, desde que a gente tenha consciência disso e humildade para falar, preciso trabalhar com isso, porque isso impacta na minha vida e na vida das outras pessoas. Eu vou fazer uma provocação em cima de tudo isso, mas antes eu vou trazer um anjo acelerador. Você sabe que saúde é seu maior patrimônio. Inteligência emocional sem saúde não existe. Saúde provoca inteligência emocional, porque quando você não cuida
você está desequilibrado. É por isso que você tem que fazer seus exames regularmente, fazer seus check-ups, para a máquina poder funcionar do jeito que você quer. Afinal, é um corpo carregando o maior patrimônio que é seu espírito. É isso que é o ser humano. Então, você sabe, exame confiável para você e para o seu médico, Laboratório Núcleo. E o Núcleo agora traz o Centro Médico Núcleo. Acesso por preços que você pode pagar a especialistas profissionais qualificados para você cuidar da sua saúde e você ainda sair com seus exames laboratoriais. Tudo isso é o Centro Médico Núcleo e Laboratório Núcleo, cuidando da sua vida, da sua saúde, da sua família e de todos os goianos. Marcos, inclusive dando um depoimento, hoje eu fui ao Laboratório Núcleo para fazer os meus exames, ali no Goiânia Shopping, cheguei às 6h45, um atendimento excepcional, como sempre, que eu já faço lá algumas vezes. Então, só reforçando que o Laboratório Núcleo, ele colabora com a nossa saúde aqui dos ativistas e com a da felicidade, porque inclusive depois você pode até tomar um cappuccino delicioso, né, na saída do exame. Mas eu vou provocar o seguinte: tem coisas que às vezes a gente não percebe. A Karina falou uma coisa aqui que ela não percebeu. O Rosenval falou o tudo certo como se fosse. E tem uma frase muito legal de um estrategista, que ele tinha uma espiritualidade acima da média, que era o Júlio Ribeiro, da Talent. Ele fundou uma agência que para mim foi a melhor agência da América Latina. Fica difícil comparar ele com o Washington Oliveto. Ele era mais estrategista e o Washington Oliveto era mais criativo. Mas a estratégia dele era tão criativa que superava só o lado criativo de muitas outras. Que ele falava: no final dá tudo certo. E se não der certo, ou se não deu certo, é porque não está no final. Então, isso é uma profundidade filosófica, porque não adianta desesperar com os processos da vida, que a vida vai te conduzir da forma como a vida é. Então, se não deu certo ainda, é porque não está no final, mas dá tudo certo no final. Tá? Então, essa é uma profundidade filosófica. Se as pessoas parassem para refletir, elas agradeceriam e não precipitariam em decisões. E uma outra coisa que aí é uma provocação, né? Porque a infantilização não está nas crianças. Infantilização é você não ter amadurecido o seu processo de desenvolvimento. Porque as crianças são os seres mais maduros que existem. Porque eles praticam todos os dias, 24 horas por dia, tá tudo certo. Se a mãe briga, tá tudo certo. É igual o cachorro vira-lata, apanha, vai ali, chora e volta e: mãe, eu te amo. Se equivoca, tem a mesma energia para poder tentar acertar. Não fica ali molestando, se sentindo molestado ou fazendo papel de vítima. É a coisa mais impressionante se a gente observar as crianças, como é o fator de aceleração, de entendimento das causas e a solução dos problemas. E se eles não se comportam assim, é porque estão ficando adultos rápido demais. Porque criança não tem vergonha de perguntar, não tem vergonha de falar que eu não sei, não tem vergonha de aprender, não tem vergonha de falar errado e ser corrigido. E o adulto não, faz pose. Então, esse comportamento artificial é que tem assustado e atrapalhado o desenvolvimento do conceito da inteligência artificial. E muitas vezes o marketing nos induz a coisas que a gente não percebe. Porque o nome inteligência artificial foi uma jogada de marketing para contrapor com a inteligência humana. Então, ou seja, tem mais poder a inteligência artificial dentro da visão do marketing do que a inteligência humana, o que não é verdade, porque foi desenvolvido por uma inteligência humana. Então, só que nós estamos tão desligados de nós mesmos, nós estamos tão perdidos emocionalmente no equilíbrio mente, corpo e espírito, que a gente tem uma fragilidade de não saber receber um não. A gente tem uma fragilidade de não saber buscar uma solução, porque você quer só a receita pronta. Então aí, Rafael, eu volto
numa provocação para você fazer uma percepção, já que nessa jornada sua de educação emocional e mental, e a neurolinguística é uma ferramenta muito importante nesse processo, porque a palavra tem poder, não é assim, biblicamente falando? E muitas vezes as pessoas não param para refletir o que tem que falar e deixam para refletir depois que falou. E aí a volta é um pouco complicada. Percepção e realidade. Eu digo muito para os meus clientes o seguinte: cuidado com o que você diz, com aquilo que você ouve. O que a gente ouve é a seleção de o que você vai assistir, de com quais pessoas você prefere conversar. Mas, acima de tudo, cuidado com o que você diz para você mesmo, porque a sua fala, ela já está lá dentro, ou seja, ela tem poucos bloqueios ou quase nenhum bloqueio. Então, aquilo que você se diz tem uma autoridade muito grande, é muito intenso. Por isso, muito cuidado na seleção dessas palavras. Escolha bem as palavras, as expressões, os conteúdos, e quando você discordar, imediatamente diga cancelado, 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 e cancele aquilo que você falou, porque muitas vezes nós falamos besteiras, isso é normal, a gente fala coisas que depois nos arrependemos, então cancele imediatamente assim que você falar. Agora, eu gostei de você falar da questão da inteligência artificial como jogada de marketing, que é algo mecânico, mas criado pelo ser humano. Da mesma forma, quando a Karina fala que você é responsável pelas suas emoções, que o outro pode ser um gatilho ou pode disparar um gatilho, mas é você quem disparou isso dentro de você, no fundo, está dentro de você. Isso traz à tona a nossa responsabilidade do cuidado com as emoções, com os comportamentos, com as palavras, do mesmo jeito que a inteligência artificial foi criada por um ser humano ou por um conjunto de seres humanos que foram programando aquilo ali até ficar pronto. Então, enquanto programador neurolinguístico, eu digo, vá programando a sua mente para o resultado que você quer. É pesado pensar que tudo que acontece conosco, principalmente no quesito emocional, é responsabilidade nossa. Dizer que o outro provocou alguma coisa é dar ao outro uma autoridade que ele não tem. Ele não tem essa autoridade. O outro, ele não tem a capacidade de gerar em você aquilo que você não começou a gerar antes. Por isso eu dizia para um cliente nessa semana que nós vivemos muito os medos da rejeição e do abandono. Daí essa cobrança por ser perfeito, por ser melhor, por ser o mais bonito, para parecer que é melhor que os outros, só para não se sentir rejeitado e abandonado. Nós devemos ser mais crianças, mais infantis, no quesito positivo de trazer essa espontaneidade, mas devemos ser adultos, como diz a Karina, que o adulto sabe lidar com as emoções, para não ficarmos vivendo esse passado do medo da rejeição e do abandono e assim ficar se submetendo para agradar o outro o tempo todo. Cuidado. Muito bem para você, Rosenval. Percepção. Marcos Vinícius, você tocou num ponto crucial, que é da criança. Você veja 2 exemplos. Nem toda criança é expansiva. Cada um tem o seu comportamento, seu DNA espiritual. Você veja um pai, a criança tem uma timidez. Aí o pai vai apresentar a criança e fala assim, não, ele é muito inteligente, mas é tímido. Olha, esse pai fala isso. Você pega um outro pai, e eu já vi isso, fala assim, não, esse menino é bobo. Ele não gosta de conversar com as pessoas. Aí, ao dizer que o menino é bobo, muitas vezes, se você disser todo dia que você é bobo, você acaba sendo bobo. Se disser para você mesmo que você é inteligente, você acaba sendo inteligente. Eu acordo todos os dias e digo para mim mesmo, você tem energia, tem força, tem vitalidade e tem condições de fazer um excelente programa, porque você tem toda a energia do mundo. Mesmo que essa energia seja uma velhinha que queira ir se apagando, porque eu dou a mim esse direito de conversar comigo. Então, as palavras, elas têm poder até para nós mesmos. Só que às vezes a gente se esquece que esse poder, ele é muito sensível no quesito das crianças. E nem todo mundo tem essa visão de que você fala para uma criança o que ela tem que ser, o que ela é, e aquilo vai permeando na criança. Então, é muito importante saber o que dizer, como dizer e na hora certa. Você tem toda a razão em levantar essa questão das crianças, não é? Vamos lá, Karina. 1 minuto para você, percepção disso, e você abre o 3º bloco.
Sobre essa questão do pensamento que todo mundo falou aqui, das palavras, né? O nosso diálogo interno são palavras, são pensamentos que a gente escuta. Muitas vezes ele vem com gatilho ao me relacionar com o outro, me relacionar com o meio ambiente, com o ambiente em volta, ou também diante daquilo que eu penso. Somos seres racionais com reflexos emocionais. Então, só uma provocação, é muito importante a gente não só sentir as emoções, mas pensar as nossas emoções. Porque muitas vezes elas vêm com informações faltando. Muitas vezes ela vem com um certo tipo de pensamento que faz a gente sentir medo, que faz a gente sentir raiva, e que não é exatamente o fato. A gente tem a dificuldade de encarar o fato, a gente coloca um filtro emocional e a gente enxerga de determinada forma, e por isso impacta tanto a gente. Aí eu posso falar no segundo bloco como é que a gente faz para conseguir pensar os nossos sentimentos e conseguir lidar melhor com eles. No terceiro, porque o segundo foi esse. Tá tudo certo, vamos para um break. Eu volto a reorganizar aqui, porque hoje o Palmeiras joga com o Botafogo disputando a liderança e o Atlético joga com o Vasco, que é buscando sair de uma zona que ninguém quer ficar, a zona crítica do Campeonato Brasileiro. O Atlético e o Vasco está aí começando uma recuperação. O que vai dar hoje nessa noite do Campeonato Brasileiro, já que em termos de seleção brasileira a gente tem que ficar calado depois do nosso desempenho na Copa América. Vamos lá para um break dos Anjos Aceleradores, porque o programa vai ficando aquecido, e eu quero fazer uma série de provocações no terceiro bloco. Inclusive a gente traz inteligência emocional em tempo de inteligência artificial, e eu quero abrir o terceiro bloco com uma outra, vamos dizer assim, disputa, que parece que a gente esqueceu dela, que é razão e emoção. Tem gente que quer ter razão e tem gente que quer ser feliz, não importa como. E que é a repetição da competência ou da concorrência entre inteligência emocional e inteligência artificial. Razão e emoção. O que é razão? E o que é emoção? Então tudo isso fique conectado no terceiro bloco, porque os ativistas da felicidade vão provocar. Os idiotas estão aí para isso. Então eu fecho esse bloco. Você tem que descobrir um novo jeito real de viver, porque a vida te ensina que para você acelerar o seu lado emocional, o seu equilíbrio, mente, espírito e corpo, você tem que se reconectar com a natureza. Então você tem que ir para o condomínio Quinta das Araras. Mais de 100 mil metros quadrados de pura natureza. 50 mil metros quadrados de uma infraestrutura de lazer, entretenimento, esportes, com 2 lagos contemplativos, com um heliponto. Tudo isso para você viver a comodidade da cidade, porque está a apenas 19 minutos do Shopping Flamboyant, mas você conectadíssimo com a natureza. Um sucesso e um fenômeno de vendas que é referência para o mercado. Aproveite as últimas unidades, as joias da coroa. Acesse www.condomínioquintadasararas.com.br, um empreendimento do Grupo Real com participação do Grupo Presoto. Mas acelere, que são só as últimas unidades. Vamos para um pam e a gente já volta com mais Show da Manhã. Razão e emoção também são 2 asas que nos levam a ter uma vida mais equilibrada. Ter muita razão pode gerar uma pessoa que acaba sendo robótica. Ela acaba tendo lógica demais e não se permite sentir. Ter muita emoção acaba tendo uma pessoa displicente, descuidada. Mais uma vez a gente volta para a questão do equilíbrio. E isso a gente vai aprender observando os nossos próprios comportamentos, os nossos resultados e as emoções enquanto termômetro. Ou seja, uma emoção positiva diz que eu estou indo no caminho certo, uma emoção limitante, aquela emoção dolorosa, está dizendo que o caminho não está tão legal, que eu estou equivocando, que eu estou errando. Muito bem, para você, Rosenval, razão e emoção. Mas às vezes é uma tênue diferença entre racionalidade, razão e emoção. Eu vou dar um exemplo assim que tá no ar aí. Por exemplo, o candidato americano foi vítima de um tiro de fuzil. E ali percebia-se que era um tiro de fuzil.
que fizeram os seguranças dele? Você notou que eles foram todos, colocaram ele numa espécie de uma roda e protegendo ele, todos eles. É racional você proteger uma pessoa e pensar que você vai levar bala no lugar dela? Não é racional. Mas a emoção ali, ela foi dada a racionalidade do que foi preparado aquele segurança para fazer. Então, isso é um caso clássico, né? Onde a pessoa tem que ter muita racionalidade, emoção, internamento, para poder fazer aquilo que normalmente eu não faria. Fala, não, peraí, se está todo mundo, se está atirando, eu vou me esconder, não vou proteger ninguém. Então, eu acho que na vida, a gente tem que fazer essa dosagem do momento correto, onde você precisa saber cuidar disso, não é? Por exemplo, um pai, uma mãe, se tem algum problema, a primeira coisa que faz é proteger o filho, pôr o filho nos braços, que morra eu primeiro, não é? Aquilo ali tem o quê? Tem razão, emoção ou racionalidade? Então, fica aqui, inclusive, a pergunta para vocês. Quer dizer, onde entra, por exemplo, o nosso lado, que é um lado, digamos assim, de apenas reação, né? Onde entra isso? Agora, eu entendo que todos nós precisamos parar um momento para tudo que é aquilo que envolva uma coisa drástica. Vai fazer alguma coisa drástica? Tenta pensar e racionalizar e dar um pouco de razão àquele momento, né? Karina Xoxin, razão e emoção, 2 minutos para você. Eu vou dar um exemplo prático. Eu falei que a gente tem que pensar as nossas emoções. Então, imagina que eu tô na minha vida, tô tentando vender, não dá certo. Eu tenho um medo de não dar certo. E aí eu tento mais uma vez e tem mais um fracasso. E aí, novamente, vem o medo de não dar certo. E aí eu começo só a olhar o que não está funcionando, não celebro as minhas pequenas vitórias. Isso se repetindo, se transforma num sentimento de um medo de não dar certo. Toda vez que tem uma emoção, por trás tem uma narrativa, tem uma historinha que eu conto para mim mesma. Eu tenho medo de não dar certo porque eu acho que eu não consigo vender como deveria. Eu fico me comparando com os outros que estão muito melhor do que eu. E aí é a hora de se analisar. Peraí, será que essa informação está completa? Vamos tentar completar ela? Eu não vendo como não deveria, porque muitas vezes eu desfoco das vendas, foco em outra coisa, não acompanho, não faço o que deveria. Aí sim eu não vendo como deveria. Os outros estão melhor do que eu, mas eles estão em outro capítulo de vida, eles têm outra história de vida, eles estão trabalhando com outras habilidades, então é claro que eles são diferentes de mim. E aí eu começo a trazer racionalidade para essa emoção. Peraí, então como seria uma nova narrativa? Eu posso vender mais desde que eu me concentre nas vendas, aperfeiçoe a cada momento. Os outros estão melhores do que eu e eu posso estar melhor do que mim mesma. É a única comparação que eu posso fazer. Pronto, você trouxe uma narrativa melhor para você. Para finalizar, o que você está perdendo na vida ao continuar acreditando nessa sua narrativa que te faz ter medo de não dar certo? Bom, eu estou perdendo dinheiro, estou perdendo tranquilidade, calma na minha vida, eu estou perdendo a sensação de segurança. E o que você poderia estar ganhando se você deixasse de acreditar na sua narrativa para você não ter mais o sentimento de medo de não dar certo? Nossa, eu poderia ganhar mais alegria, mais tranquilidade, eu poderia conviver melhor comigo e com as outras pessoas. Então, dessa forma, o que eu fiz agora aqui? Eu pensei esse meu sentimento do medo de não dar certo. E aí eu me preparo, eu estou mais apta a poder lidar com a vida, lidar com os desafios. Então, isso é a razão sobre a emoção. Eu vou trazer um exemplo mais simples e que você pode conferir na série Another Self, Uma Nova Mulher. É uma tradução para o português, mas eu traduzo como novo eu ou novo ser, que poderia acontecer com qualquer um de nós. Então, tem uma personagem. A série se relata uma amizade muito, muito emocionante entre 3 amigas e uma tem um câncer já em fase muito adiantado e passou por todos os tratamentos que foram recomendados, só que aquilo fez com que ela tivesse um super medo da vida e não queria atrapalhar a vida de ninguém, então ela se isola. E aí o
marido fica desesperado e ela não quer ver o marido. A mãe fica desesperada e ela não quer o apoio da mãe porque ela quer pagar o preço sozinha. Ou seja, ela entra dentro da dor e ela só racionaliza a dor. E depois de um tratamento de quimioterapia, de todos os tratamentos invasivos, ela fica apreensiva para receber os exames na medição depois do tratamento. E ela vai buscar esses resultados sozinha no computador. E aí deixa um suspense, qual era o resultado. E ela vai celebrar a vida. E ver o tempo que ela perdeu. E aí chama as amigas e fala, não tenho nada, tá tudo certo, todo mundo celebra, volta com o marido, lua de mel interessante, não sei das quantas. Só que ela não mostrou o exame para ninguém. E o resto você vai ver na série. Mas ela buscou o lado emocional, porque o lado racional dela só distanciou, só enterrou a vida dela. Estava morta viva. Então ela fez igual o Rosenwald Ferreira, quando virou ativista da felicidade. Eu vou celebrar a minha vida. E vou tentar fazer a vida do próximo que estiver próximo de mim melhor. E a gente muitas vezes se penitencia e se chicoteia, se auto-chicoteia, se auto-penaliza por fatores que é só esses distúrbios que vocês colocaram da racionalidade do processo. E a emoção do processo? Você trouxe um caso, esses caras foram preparados a vida inteira para ser guarda-costas, segurança. Então eles não têm, é igual bombeiro que entra no incêndio. Então está todo mundo desesperado e eles entram com a tranquilidade emocional, com o preparo, com a técnica. E sabe que pode correr um risco de vida. Igual a gente morre de medo de uma turbulência, tem um comandante racional lá na frente do avião, que sabe operar as máquinas e sabe as variáveis climáticas, o que é perigoso e o que não é perigoso. Mas para gente que fica só com a insegurança emocional, ou com os traumas emocionais, a gente não dá conta nem de celebrar o voo. Então, e a vida é cheio dessas turbulências. Mas aí você descobre, cara, eu estou vivo. Meu desejo era estar de uma forma diferente. Mas eu não estou preparado para estar dessa forma diferente. Então eu vou morrer aqui agora, vou me penalizar, eu vou achar o pior ser do mundo. Então é isso que nós não conseguimos nessa jornada da humanidade, facilitar o entendimento e a tradução para que as pessoas pudessem compreender o grande patrimônio que é a vida. Porque a gente vive o tempo todo racionalizando a morte. E a gente não se emociona com a vida. A gente não se emociona com o nosso despertar. A gente não se emociona mais com um sorriso. E aí eu quero voltar lá no início do programa, Rafael, já que você foi o que trouxe e rasgou o véu, porque quando veio essa nova modalidade de orientador ou de mentor profissional chamado coach, que é um técnico para a vida, eu sempre fiz uma cara meio assim de desconfiança, assim como eu faço. O pessoal fala, mas você é preconceituoso. Não, eu não tenho preconceito com nada, mas como é que eu vou me inspirar num personal que não cura a obesidade dele ou que não tem uma harmonia entre espírito, corpo e mente? Porque a gente se inspira no próximo, no orientador. Como eu vou me inspirar num orientador profissional que não tem a qualificação que eu espero dentro da área que eu estou procurando seguir? Então a mesma coisa aconteceu com essa proliferação da cultura do coach. Todo mundo queria ser coach, fazia, né? Isso é igual medicina. Aí vieram as medicinas alternativas, então todo mundo se rotulava de médico. Não, você especializou para uma característica que você está tentando atuar, mas você não tem uma visão completa desse processo.
E o coach impôs uma nova cultura de positividade ao extremo, de felicidade ao extremo e de potencialidade ao extremo. Mas não tem racionalidade nenhuma nisso. Então os extremos não funcionam. Então eu volto lá, já que você gosta de Santo Agostinho lia muito Aristóteles. Então eu volto lá na medida certa do homem, que é o equilíbrio. Então a razão e emoção, elas só se completam se tiver equilíbrio. O dia que a ciência descobrir que a fé é que vai potencializar os avanços da ciência, e a fé descobrir que a ciência vai potencializar os mistérios da fé, nós vamos ter uma relação mais harmônica. E aí nós vamos entender o que é desejo, o que é amor. Porque o amor que a gente tanto prega, que a gente tanto fala, que poderia ser uma expressão potencializada da emoção, nós hoje praticamos só o desejo. Então, dentro desse contexto de equilíbrio, espírito, mente e corpo, eu acredito que dentro desses 3 pilares, nós temos todos os outros pilares que nós discutimos aqui. De racionalidade, de emocionalidade, de razão e emoção, de inteligência emocional e potencialidade para desenvolver artificialidades dentro da inteligência de ferramenta para a nossa vida, ou de atitudes para a nossa vida, mas a gente se encanta mercadologicamente com um ou com o outro. Então, para a gente fechar o programa, eu pergunto, fazendo uma provocação, se a gente tivesse começado o programa agora, qual seria a percepção de vocês de inteligência emocional em tempo de inteligência artificial? Qual é a nova percepção depois de tudo que vocês colocaram para a audiência? Mas antes eu vou trazer que viver é essencial, por isso você tem que entrar no mundo da GPL. É isso mesmo, a GPL desenvolve tudo o que você precisa para viver a essencialidade da sua vida. Os projetos desenhados para pessoas, para se completar, para se conectar, para harmonizar, para você buscar o melhor da vida. E agora você pode embarcar numa viagem maravilhosa no mundo da qualidade de vida com o Trip World Home. Um novo projeto GPL no bairro da Nova Suíça, um bairro de vizinhança, um bairro arborizado, com ruas largas, que tem mobilidade, tem padarias, tem tudo que você precisa para estar conectado, porque está ao lado do Vaca Brava, conectado com a Serrinha, com o Areião, ou seja, a localização perfeita para você embarcar na sua qualidade de vida. Trip World Home, apartamentos de 66 a 110 metros quadrados, tudo para você celebrar e viver essencialmente a sua vida. Quer saber mais? @GPL Incorporadora. Agora eu começo com você, Rosenval. 2 minutos, cravado, Piscão. Marcos, início, o Pedrinho Salomão esteve aqui, né? Falou, se for no Rio de Janeiro, você me liga, eu quero te indicar algumas coisas interessantes lá. Aí uma delas ele falou para mim, olha, você vai aí numa das melhores creperias que existe no mundo, que é ao lado do seu hotel, nessa rua aí da direita, você foi e foi, está ao lado do seu hotel. Eu falei, uai, mas eu não vi. Ele falou, não viu, você viu, você só não enxergou. Muito arguto falou isso para mim. Eu falei, tá bom, eu saí de lá, tava lá a creperia, inclusive com design muito bacana, e realmente eu vi, mas não enxerguei. Então, eu estou dando esse exemplo porque ele é uma pessoa muito arguta com as palavras. Então, o que é uma inteligência humana? É a inteligência capaz de fazer esses pequenos detalhes da vida serem importantes. O que é ver? Quantas vezes a gente vê, a gente é colocado à nossa frente alguma coisa, a gente vê, mas não enxerga a profundidade daquilo para poder aplicar. Porque não adianta você ouvir o professor Fael, ouvir a Karina, ouvir você que dá e realmente dicas, não são conselhos, são dicas impressionantes de como viver a vida, mas aquilo não ter a receptividade, a profundidade interna para você colocar em prática. Então você chega lá, você tem uma pilha de livros de autoajuda, você vai em palestra, vai tudo, mas se você não coloca em prática,
não adianta nada. Então, o que eu fiz ao longo da minha vida, estudei muito, você sabe disso, eu estudei bastante mesmo, muitos anos de vida acadêmica, muitos livros lidos, eu não colocava em prática muita coisa que hoje eu falo, eu estudei isso, me falaram sobre isso e nada foi colocado em prática. Eu estudei, sou terapeuta transpessoal, eu mesmo não aproveitei o curso para mim mesmo. Então, eu acho que essa clareza de quando e como você deve usar tudo aquilo que está posto a você é que nos dá uma diferenciação muito grande de como viver bem, não é? Pelo menos essa é a minha experiência pessoal que eu divido aqui com os ouvintes. Para você, Karina, percepção, você muda alguma coisa em relação a tudo que nós falamos? Como é que você passa para a audiência? Não, eu acho que é muito importante essa questão do equilíbrio entre o racional e o emocional. E aí eu vou dar o meu exemplo prático. Naturalmente, a minha tendência é ser mais racional. E aí eu aprendi a importância de eu equilibrar e trazer e sentir mais, né? Então, estou estudando constelação familiar, onde é só sentir. E vários outros aspectos onde eu comunico mais as minhas emoções, sinto mais, percebo mais o sentimento do outro e o meu. E eu vejo que isso está me ajudando muito nas relações comigo mesmo, a dar o... Porque a emoção é o colorido da vida, né? E as cores têm frequências diferentes. Nenhuma é melhor do que a outra. O preto não é melhor ou pior do que o azul. Assim como as cores. A raiva não é pior do que o amor. Cada um tem a sua importância. Então, a gente se permitir aceitar as nossas emoções, lidar com as nossas emoções, também respeitar as emoções dos outros e também não perder a razão durante esse caminho para que a gente tenha congruência. Meu querido professor Fael, a bola é sua, a fala é sua também. O que muda para mim é a lembrança, reforça em mim a necessidade de viver o presente e ser feliz no presente, independentemente de como ele esteja. Ou seja, se tem dinheiro, viva da forma que o dinheiro te ajuda. Se não tem dinheiro, aprenda a viver sem dinheiro. Se tem saúde, viva com a saúde. Se não tem saúde, aprenda a viver sem. E divirta-se, porque a vida é um jogo. A vida é como se fosse um videogame em que você vai passando fases. Tem fases mais fáceis e divertidas, tem fases mais pesadas. Tem as fases dos chefões em que você precisa juntar todas as suas forças para derrotar e às vezes pedir forças para os outros, mas é um jogo e divirta-se a cada momento. Só não espere que as coisas fiquem perfeitas, porque primeiro, provavelmente nunca vão ficar. Segundo, você só tem o agora. E se você não souber ser feliz agora, você não vai saber ser feliz no futuro. Quem não sabe ser feliz no pouco, não sabe ser feliz no muito. Então, viva cada momento. Não exagere. Viver não significa, agora eu vou sair, vou fazer tudo aquilo que me agrada. Não, é para você aprender a ter prazer até no que te desagrada, até no desafio. Encare tudo como uma fase do jogo e divirta-se. É um tratado de celebrar o ativismo da felicidade, né? Porque muitas vezes, eu lembro de quando teve o lançamento da Apple, na década de 90, 80 para 90. E o primeiro comercial da época, a primeira propaganda da Apple, foi muito genial, porque todo mundo aqui só tem gente nova, então não falar das coisas lá atrás fica meio complicado, né? Porque todos os computadores eram verdadeiras caixas quadradas. Às vezes parecia um armário. E aí vem a Apple trazendo uma minimização de tudo isso, com cores, e todos os computadores tinham uma só cor. E a Apple foi a primeira a trazer as cores que hoje o Google usa para sua linha de produtos. E eu lembro que a argumentação era que esse é o momento dos ousados, dos descomplicados, dos revolucionários, daqueles que não se enquadram dentro desse processo. Por isso ele não nasceu quadrado, ele era meio ovulado, ou ovalado. E aí a gente fica questionando, porque com toda essa evolução, e todo mundo fala hoje de inteligência artificial, e a inteligência artificial não passa de uma grande ferramenta algorítmica de saber manipular dados, de conectar dados. Então é um grande banco de dados.
E se a gente fosse um pouco mais esperto, mais atencioso e ao mesmo tempo celebrasse a vida, nós também temos essa mesma atividade a cada segundo dentro do nosso próprio organismo. Então nós temos uma série de dados acessíveis e uma infinita quantidade de dados que a gente não acessou ainda e que está à nossa disposição para a gente trabalhar essas emoções ou para a gente trabalhar essas razões. Então, quando você descobre que a raiva não é o lado negativo da força e que a raiva pode te despertar para você fazer algo diferente, quando você começa a descobrir que o erro é uma forma de você evoluir para um acerto, porque se você não errar, você não experimentou, você não provocou. Quando você entende que aquilo tudo que você sabia não preenche e você tem a humildade de falar, depois de saber quase tudo, de ler quase tudo, eu descobri que eu não sei. Porque eu não sei aplicar, eu não sei vivenciar, eu não sei utilizar. Então é a mesma coisa de não saber. Porque tudo na vida foi feito para a vida. Eu lembro de alguns diálogos da minha iniciação espiritual, quando as pessoas falavam, Marcos, o dia que você entender que uma cadeira, por mais simples que seja, foi feito para você celebrar a vida, você vai descobrir a essência da vida. Porque uma cadeira não tem outro sentido, ela foi feita para você celebrar a vida, ela está ali para te servir. Então, mas a gente começou a complicar tudo. Porque aí não, eu tenho que ter uma cadeira assinada, senão não serve. Não, um carro foi feito para te dar mobilidade. Não, mas eu quero ter um carro com design. Então você foi colocando uma negação e saindo do ponto de equilíbrio para buscar uma satisfação do desejo. E a gente esqueceu de valorizar aquilo que verdadeiramente é a essência da vida, que é a própria vida. Não, eu quero um príncipe encantado, eu quero uma princesa encantada. Você não vai encontrar nunca, porque todos são humanos, todos têm algum tipo de ajuste e todos têm uma busca do equilíbrio. Porque ninguém veio pronto. E aquele que veio pronto não é. Então, de uma forma ou de outra, a gente está buscando tentar ser um ponto de equilíbrio na vida de qualquer outra pessoa. E aí a gente faz uma reflexão que às vezes é dolorida, porque nada que a gente tem nessa vida é nosso. E muitas vezes parece ser egoísmo a gente falar, se eu não me cuidar primeiro, eu não vou saber cuidar de ninguém. Então o princípio que nós começamos no programa, de que primeiro você tem que limpar suas águas, para depois limpar as águas dos outros, ele é uma meia-verdade. Porque você nunca vai conseguir plenamente limpar suas águas. Você está num processo de jornada de aprendiz. E o grande lance da experiência de aprender é que cada dia você pode se completar mais dentro daquilo que você se propõe. Você aprendeu a andar de uma forma. E aí quando você achava que você era o mestre andarilho, você teve que aprender a andar de outra forma. Mas isso não tirou a sua essência da vida. Então é um processo que às vezes a gente tem que parar para pensar, e eu volto na frase que o Rosenval adotou, que o Geraldo Rocha adotou, né, publicamente. Tem muita gente que já adotou, mas não publicamente. Que tudo está certo. Porque eu tenho a oportunidade de continuar. Eu não encerrei aqui. Sua vida não encerrou porque você deixou de ter a mobilidade que você tradicionalmente aprendeu. Você está buscando outras formas.
E muitas vezes a gente tem que entender que as coisas acontecem na vida da gente porque já estão programadas lá atrás, porque nós somos continuidade dos nossos ancestrais. E não tem karma, não tem pagamento, é um aprendizado de processo. É uma nova oportunidade de você enxergar a vida por um ângulo que você não tinha enxergado. Então eu quero agradecer muito a participação dos meus ativistas nessa reflexão para a nossa audiência sobre inteligência emocional em tempo de inteligência artificial, e que essa reflexão se perdure aí como onda de frequência. Para cada momento que você tomar uma decisão, você para, reflita: não, mas eu tenho um compromisso maior que a minha vida. Eu tenho um compromisso maior comigo. Eu não posso me entregar por qualquer coisa, seja a coisa que for, por mais cruel que seja, até como um câncer, que a pessoa falou: não, eu não vou morrer de câncer, eu vou viver a vida enquanto eu estiver vivo, eu não vou morrer antecipado. E muitas vezes a gente antecipa qualquer morte, porque não é do desejo, do jeito do desejo. Então fica essa reflexão aí, nossa querida audiência. Você sabe que pode contar sempre com os idiotas aqui para provocações diárias de como a gente entender o outro lado da vida. Tudo tá certo. Se não tá certo, é porque não chegou no final, porque no final dá tudo certo. Essa é uma máxima de você entender a jornada. Então quero agradecer a nossa audiência, que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, e mais uma vez agradecer essa audiência maravilhosa da região Centro-Sul. As pessoas vão lá fazer uma pesquisa imobiliária. Qual é a referência de comunicação? Jovem Pan. Olha que maravilha! Região Centro-Sul, Show da Manhã. Então, quero dar parabéns para a nossa equipe da Jovem Pan Centro-Sul, 105.7, em Caldas Novas, Alessandra, Sérgio e Mayra. Quero agradecer a nossa equipe aqui da Jovem Pan Goiânia, o Piscão, a Isadora, a Nauali e o Paulo. Aos meus ativistas, obrigado pela presença sempre especial e construtiva, meu querido professor Fael. Ao Rosenval, tá tudo certo. E a Karina Xoxim Duarte, que seja bem-vinda de retorno ao seu espaço do Ambiente Motivo Amarelo. E agradecer essa audiência que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, a Jovem Pan, líder de audiência. E eu sempre fecho com o mantra da Líder: design feito para viver, onde quando você junta o seu melhor com o melhor do outro é sucesso. E lembrando que celebre a sua casa. Sua casa não é só onde você mora, é onde você faz o seu coração bater feliz, é o seu aconchego, é onde você é realmente quem você verdadeiramente é. É por isso que nessa jornada de quase 80 anos, a Líder Design Feito para Viver sempre apresenta soluções personalizadas para a sua casa ser como você quer. Então, o Líder Design Feito para Viver, você tem que conhecer aqui na Avenida T2, você vai se surpreender com o showroom, e a loja parece uma casa-cor, soluções para todos os seus ambientes, com design com alma brasileira. Líder Design Feito para Viver é do Grupo Via Condote, ou seja, especialista em qualidade de vida. Até amanhã com mais Show da Manhã, e um super beijo no coração de todos, e os nossos clubes que representem bem o nosso estado hoje. Então hoje tem Atlético e Vasco no Acioli, um clássico imperdível do meu querido Dragão do César Moura, secretário da Retomada, que fez aniversário ontem. Então meus parabéns aqui para toda a audiência, celebrar com você, já que ontem eu celebrei só no seu Instagram. Então um beijo e até amanhã com mais Show da Manhã. Show da Manhã Jovem Pan. Oferecimento Integra. Inscrições abertas para o vestibular da Faculdade Integra. Prova online gratuita. São muitas opções de curso. Laboratório Núcleo. Cuidando da sua saúde.